Vamos aqui ler o capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 13 em diante. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Até aí está bom? Queridos, nós começamos já há algumas semanas o estudo dessa epístola, e como eu disse em outras mensagens, esta epístola é uma epístola muito orgânica, uma epístola que trata profundamente acerca da verdade de Deus, que é Cristo. O tema central desta epístola é a revelação de Cristo enquanto o mistério de Deus. Ou seja, Deus é um ser misterioso. Misterioso no sentido, como Paulo vai dizer em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16, que Deus habita em luz inacessível e que homem algum jamais viu nem é capaz de vê-lo. Nesse sentido, e somente nesse sentido, se pode falar de Deus enquanto mistério. Ora, se Deus, esse ser bendito, esse ser eterno, é mistério, mistério no que diz respeito à capacidade do homem de conhecê-lo por si mesmo, ou seja, o homem não tem como ir aonde Deus está, ou tocar esse Deus que é tanto imanente quanto transcendente. Então, é necessário que esse Deus se revele ao homem. E, portanto, quando Deus se revela ao homem, Ele não o faz por meio dos profetas, ou por meio dos apóstolos, ou por meio de homem algum. Alguém poderia dizer assim, calma, pastor, mas como assim? Deus não falou aos pais pelos profetas? Está lá em Hebreus capítulo 1, versículo 1, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de diversas maneiras, aos pais pelos profetas? Ora, o Senhor Deus não falou ao longo de toda a história humana, por meio de homens separados, homens santos, que falaram da parte de Deus? Falou sim, é verdade. Mas uma das verdades fundamentais nas Escrituras, quando se compara qualquer um dos profetas com a pessoa de Jesus Cristo, é que homem algum jamais viu a Deus, é que homem algum jamais subiu aos céus, é que mesmo Moisés, que recebeu a lei de Deus no Monte Sinai, tampouco ele viu a Deus, tampouco ele conheceu a Deus. De modo que a revelação de Jesus Cristo, ou melhor, de modo que a revelação de Deus, Deus Espírito, só aquele que esteve por toda a eternidade no seio do Pai é que pode revelá-lo. Aí nós podemos citar o exemplo de João capítulo 1, versículo 18, quando é dito: ninguém jamais viu a Deus, ou melhor, diz, a lei foi dada por intermédio de Moisés. Esse é o versículo 17, né? João capítulo 1, versículo 17. Vamos verificar? João capítulo 1, versículo 17 e 18, né? Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então observa que a lei veio ou foi dada por intermédio de Moisés, agora a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. O versículo seguinte: ninguém jamais viu a Deus. O Deus que está no seio do Pai é quem? O revelou. Então quem é que revela o Pai? É aquele que está no seio do Pai. Seio, essa palavra seio, talvez para você, para mim, num dicionário comum, signifique peito, né? O peito do Pai. Mas essa palavra, ela quer dizer as entranhas, aquele que está no profundo ser do Pai, porque o Filho e o Pai são um em substância, em natureza, né? Então, é esse Deus que procede do Pai, do seio do Pai, do coração do Pai, das entranhas do Pai, no sentido de que ele conhece profundamente o Pai, ele conhece o Espírito do Pai, ele conhece a vontade do Pai, é que esse Cristo então revela o Pai aos homens. É basicamente o que está aqui também em Mateus, capítulo 11, abra na sua Bíblia, versículo 27.
me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Percebe como que o conhecimento do Pai só o Filho possui? E, portanto, só o Filho pode revelá-lo? Então, voltando, o tema da epístola aos Colossenses é Cristo, o mistério de Deus. É Cristo enquanto aquele que vai nos revelar o grande mistério de Deus. Cristo é a revelação deste mistério. E aí nós vamos entrar num ponto interessante, porque Cristo, ele vai revelar aos homens o grande mistério que é Deus o Pai, e nesse sentido, o próprio Filho se torna também um mistério. Se torna também Por que Cristo se torna também um mistério? Porque esse Jesus, homem que revela o Pai aos homens, ele não é simplesmente um homem de Nazaré. Ele é muito mais do que um homem de Nazaré. E é neste ponto em que os judeus tropeçaram no seu tempo, é neste ponto que os gnósticos, que surgiam já enquanto semente, enquanto germe no primeiro século, mas viriam de fato a ter todo o exercício, uma atividade teológica no segundo século, tanto os judeus quanto os gnósticos tropeçam neste mistério que é Cristo. Afinal, quem é Cristo para você? O discernimento da pessoa de Jesus, o discernimento de quem é Jesus, de quem é Cristo Jesus, e de toda a sua obra, consiste num grande mistério. Então a epístola de Paulo aos Colossenses visa revelar o Pai enquanto o grande mistério, e revelar a Cristo enquanto aquele que revela o mistério de Deus e que se torna para o homem também um mistério, em razão da pessoa metafísica que ele é. Pessoa metafísica no sentido de que esse Jesus de Nazaré, que andava entre os homens, conhecido como filho de José e de Maria, a quem as pessoas também conheciam seus irmãos e suas irmãs, ele transcendia essa natureza meramente humana e o aspecto meramente temporal. Como João vai dizer na sua no seu evangelho, João capítulo 1, ele vai dizer: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, tenha diante dos irmãos esses dois pontos importantes, enquanto o conteúdo da epístola de Paulo aos Colossenses: a revelação de Deus enquanto o grande mistério, por meio de Cristo, o seu Filho, que também constitui no mistério. Este mistério que é Deus, e este mistério que é Deus encarnado e manifestado aos homens, deve ser discernido por meio desta epístola. O apóstolo traz essa epístola para trazer essa revelação. De modo que, vocês lembram, naquele texto de Mateus, capítulo 16, quando Jesus pergunta para os discípulos o seguinte, e procurem fazer os links daquilo que eu estou dizendo, tá? Eu estou indo para Mateus, mas não mudei o assunto, não. Eu quero apenas fundamentar essa questão da necessidade que nós temos de conceber a revelação do grande mistério que é Deus, e Deus encarnado no seu Filho. Quando lá Jesus pergunta para os discípulos assim, Mateus 16, quem as pessoas dizem ser o Filho do Homem? Olha a pergunta. Quem as pessoas dizem ser o Filho do Homem? Observa que esta pergunta, ela é uma pergunta que, como uma chave, vai abrir a verdade acerca da pessoa, da identidade de Cristo. Quem o povo diz? Os discípulos responderam: uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és um profeta. Jesus continuou dizendo: mas vós e vocês, o que vocês dizem que eu sou? Neste momento, Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro responde deste modo, Jesus ele diz assim: bem-aventurado sois, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem
te revelou estas coisas, mas o meu Pai celestial foi quem revelou a ti que eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo. E por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Então pense comigo, para vocês irmãos até se lembrarem da mensagem da semana passada e verem como as coisas se encadeiam naturalmente. Ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa revelação de quem Cristo é, ela é o fundamento da edificação da igreja. Por isso Jesus falou assim, também eu te digo, Pedro, que tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Cuidado, porque não se deve entender, e sobre ti edificarei a minha igreja. Jesus não falou, tu és Pedro e sobre ti. Ele fala, tu és Pedro e sobre essa rocha, qual rocha? Esta revelação que você acabou de receber. Quando o Pai Celestial revelou para você quem é o Cristo, você tem aqui o fundamento, a rocha de edificação, onde tu, Pedro, como uma pedra, e todos os outros discípulos, como pedras, serão edificados sobre a rocha. Pedro compreendeu tão claramente isso que eu estou colocando, que na sua primeira epístola, ele próprio vai dizer, Cristo Jesus é a pedra angular, e todos vós, como pedras que vivem, sois edificados a casa espiritual de Deus. Cristo é a pedra, é a rocha, angular de esquina, é a pedra de fundamento, é a pedra de remate. E nós, Pedro e todos nós, somos as muitas pedras que serão edificadas nesta grande rocha que é Cristo. Então veja, esses dois pontos. Se a epístola de Paulo aos Colossenses traz essa revelação do mistério, que é Deus, na pessoa do seu Filho, então o mistério de Deus e de Deus encarnado, essa revelação visa a edificação da igreja. Razão porque, se você observar o capítulo 1 de Colossenses, do versículo 3 até o versículo 8, o apóstolo Paulo, ele louva a Deus com ações de graças pelo bom começo que esta igreja de Colossos teve. Vai dizer, olha, vocês começaram bem, vocês estão bem enquanto o começo da carreira cristã, porque vocês estão fundamentados no tripé da vida cristã saudável, que é a fé, a esperança e o amor. Ele vai dizendo, vocês são uma igreja saudável, vocês não somente creram, mas vocês estão crescendo, a fé de vocês continuam a crescer, o amor de vocês também está crescendo, e a esperança é o que move vocês rumo ao alvo. Ele está dizendo que essa igreja era uma igreja saudável. E do versículo 9 ao 12, Paulo diz que também orava por esta igreja, para que ela prosseguisse frutificando, prosseguisse crescendo no poder, no conhecimento, no entendimento, na sabedoria. Versículo 12, dando graças ao Pai, que vos fez idôneo a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ou seja, esses santos, eles começaram bem, eles devem continuar a crescer no entendimento, no conhecimento, na sabedoria, no entendimento espiritual, a fim de viverem de modo digno, até alcançarem plenamente essa parte da herança que cabe aos santos na luz de Deus. Então Paulo vai demonstrando que essa igreja, ela tem um bom começo, ela deve ter um desenvolvimento saudável até atingir a sua plenitude, atingir o alvo da sua edificação, que é a parte que cabe da herança dos santos na luz de Deus. Então, toda a revelação dessa epístola visa ser um fundamento no coração dos crentes, para que somente assim, ou seja, somente os crentes conhecendo a Deus enquanto o grande mistério, na pessoa do Cristo encarnado, que também nos é um mistério revelado, é Deus encarnado, revelado ao homem, somente tendo tal conhecimento é possível manter-se uma igreja saudável. Isso porque Cristo, Ele é a plena revelação do Pai. Quando eu digo plena,
não é que ele é o Pai plenamente revelado. O Pai nunca poderá ser plenamente revelado. Por quê? Porque se algo for plenamente revelado, aquele que conheceu o revelado, certamente terá chegado ao fim da coisa revelada. Se Deus se revelar totalmente, na sua plenitude, terá chegado ao fim de Deus. Ele não seria onipresente, não seria infinito, não seria transcendente, não seria Deus. Ele chegaria ao fim daquilo que ele é. E Deus, ele não pode ser abarcado por qualquer mente finita. O finito nunca poderá abarcar o infinito. Então, quando eu falo que Cristo é a plenitude da revelação do Pai, é a plenitude daquilo que de Deus se pode conhecer. Essa é a expressão de Paulo aos Romanos, capítulo 1, quando fala, aquilo que de Deus se pode conhecer. Ou seja, Deus não pode ser totalmente conhecido, mas aquilo que é possível do homem conhecer, está revelado na pessoa de Jesus Cristo. Somente por meio de tal conhecimento, haverá uma vida cristã saudável, haverá uma fé saudável, haverá um crescimento saudável, haverá frutificação. Eu digo isso, queridos, porque nós temos aí, não somente a história do povo de Israel, Antigo Testamento, como a própria igreja ao longo desses 2000 anos. E nós podemos olhar para trás e poder ver e perceber, mesmo nos dias de hoje, quantos ministérios e igrejas não estão aí pregando a Deus e a Cristo. Mas eu pergunto, com quanto discernimento, ou quanto discernimento as pessoas ou os cristãos possuem de Deus? E quanto discernimento espiritual elas possuem de Cristo? O que eu quero dizer com isso? Imaginem vocês que até hoje, a maioria dos cristãos pregam a Deus na ótica e na mesma perspectiva do olhar de Moisés, Antigo Testamento. Ou em outras palavras, não que Moisés estivesse errado no que ele disse, não. É que Moisés, no seu tempo, só pôde ou podia enxergar a Deus naquela medida. Sabiam que a visão espiritual, ou a visão de um modo geral, ela nunca nos vem completamente e nunca nos vem de uma vez por todas? Pega uma pessoa, um ser humano, por exemplo. Uma criança, quando chega aos 7 anos de idade, ou aos 6 anos de idade, ela vai para a escola e vai para o primeiro ano das séries iniciais, não é assim? Agora imagine só a primeira aula, a primeira semana de aula, o primeiro trimestre de aula. O quanto ela não cresce, o quanto ela não aprende, sim ou não? E qual é o sentimento, a sensação que essa criança tem? De que agora ela é sabida, que agora ela entende as coisas. Porque ela está conhecendo, é ou não é? Isso falando da escola, mas ainda há uma série de outros conhecimentos que ela precisa ir adquirindo com o tempo. Eu pergunto, você pode dizer que aquela criança já tem um olhar pleno da vida, da realidade? Do mesmo modo que você pensa uma criança, que daqui ela está com 6 anos, quando ela estiver com 10 anos, terá aprimorado a sua visão e muito. Com 15 anos, bem mais. Mas está longe de ser uma visão clara. Com 30 anos de idade, puxa, maduro, já pode casar. Mas não. 40 anos, parece que já está maduro. Agora, 40 anos é uma boa idade. Até perguntar para o João Batista agora há pouco, né, João Batista? Qual a sua idade mesmo, você falou para mim? 63. Eu falei, quando você tinha 40 anos, você estava totalmente formado naquilo que você é hoje? Ele falou, vixe, eu mudei muito. Eu falei, mas 40 é muito tempo. É, mas depois de 40, viu, 41, 42, 45, 50, 60, 63, se você viver até 70, você vai mudar muito. 80, mais ainda. Se você pode entender que o homem vai aprimorando a sua visão nesse eixo da sua existência, do mesmo modo é a humanidade. Voltando você na história da humanidade ao tempo de Moisés, é como se a humanidade estivesse na sua adolescência.
na sua puberdade, nas suas ilusões acerca do que é a verdade. Por isso que vindo Cristo, e Paulo vai dizer aos Gálatas, vindo a plenitude do tempo, o tempo alcançou a plenitude, Deus enviou o seu Filho, e é este Filho quem vai revelar de fato quem é Deus. Então eu dizia que até hoje, não poucos pregadores, não poucos pastores, não raros cristãos ainda pregam a Deus na ótica e na perspectiva de Moisés. Ainda pregam, não vou dizer o Deus mosaico, para eles não pensarem que Moisés tinha um Deus e nós temos outro. Não, é o mesmo Deus, mas pregando este Deus no olhar, no entendimento de Moisés, com as mesmas leis do tempo de Moisés. Se esquecem que o tempo passou, as sombras e figuras ficaram para trás, as leis escritas em tábuas de pedra se tornaram obsoletas, conforme Hebreus capítulo 8, versículo 13, conforme 1 Coríntios, ou 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6 ao 11, deixa muito claro isso, como que essas tábuas de pedra tornaram-se totalmente envelhecidas, porque agora veio o reino dos céus, veio um novo tempo, veio a verdade e a graça sendo revelada na pessoa de Jesus. Então, esse olhar equivocado, ou que seja esse olhar atrasado, recuado no tempo acerca de Deus, impede o crescimento dos filhos de Deus. Impede o crescimento, impede a frutificação, impede que você tenha uma fé sólida, uma fé madura. E Paulo está dizendo, olha, vocês começaram bem, uma igreja que pode ser louvada por Deus, por isso eu dou ações de graças, damos sempre graças a Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde o dia em que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que vocês têm para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós. Está vendo? E versículo 9 em diante, por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, de toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno. Vocês começaram bem, começaram corretamente, agora vocês precisam continuar crescendo nessa fé, nessa esperança, a partir de alguns elementos, a partir do conhecimento da vontade de Deus, a partir em toda sabedoria, em todo entendimento espiritual, versículo 11, em todo o poder e a força da glória de Deus, em perseverança e longanimidade, até que vocês todos alcancem a herança dos santos. Então ele está falando de todo um percurso, do início ao fim, passando pelo meio de uma igreja saudável. Tá. O que eu quero perguntar para vocês é, vocês querem uma vida cristã saudável? Olha lá, hein? Vocês desejam uma fé saudável? Uma fé sem mácula? Uma fé sem dolo? Uma fé pura? Que não tenha elementos humanos misturados? Saibam, se vocês quiserem uma fé deste tipo, uma vida cristã frutífera, né? Para que nós possamos viver de modo digno, para o inteiro agrado de Deus, crescendo em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, saiba que você vai ter que abandonar todo o velho conhecimento de Deus adquirido pela via da religião. Você vai ter que encarar o mistério de Deus. E ao discernir esse mistério de Deus, ou esse mistério que é Deus, revelado no mistério que é o Cristo de Deus encarnado, se você, ao se deparar, não abrir mão de tudo para perceber que esse Cristo de Deus é a plenitude de Deus, e não somente a plenitude de Deus, mas é a plenitude de todas as coisas, você não poderá obter tal crescimento. O centro e o conteúdo e a substância dessa epístola é Cristo, do início ao fim. Só tem lugar para Cristo.
e nós vamos nos deparar com a pessoa maravilhosa de Cristo e com a sua obra, toda a obra que ele realizou do início ao fim. Amém? Nós vamos começar, portanto, a desvendar o mistério de Deus que é Cristo por meio desses dois primeiros versículos, a partir do versículo 13. O 13 e o 14, nesse sentido. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Interessante, os irmãos vão perceber que, a partir do 13, Paulo passa a falar sobre Jesus. Certo? A partir do 13, ele fala sobre Jesus em vários aspectos. Interessante que vocês vão perceber também que Paulo, ele segue uma ordem dos fatos relativos a Cristo. Observe, versículo 15, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra. Ou seja, ele começa do princípio, como que esse que é a imagem de Deus, ele é o Criador, desde as coisas eternas, lá de trás, passando então pela terra e a criação das coisas da terra, até que ele vai chegar no versículo 18, a igreja, que é a nova criação de Deus. Então ele começa pela ordem da primeira criação de Deus, até chegar na segunda criação de Deus, que é a igreja. E aí ele vai falar então sobre a redenção, ou seja, Paulo segue uma ordem lógica das coisas referentes a Cristo. O problema é que ele começa no versículo 13 e 14, apresentando a obra de redenção. Ora, como é que ele salta essa ordem? A obra de redenção não deveria ocupar o lugar na história da redenção? Ele é o Criador de todas as coisas. Ele criou todas as coisas, nos céus e na terra, principados, potestades, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, homens. E então ele nos libertou, vem a redenção, não vem? E aí então ele é o cabeça da igreja, não é a sequência lógica ou não é? Vocês estão me entendendo ou não? A questão da sequência de como ele apresenta essas verdades. E a pergunta é, por que ele coloca no 13 e no 14, ou na cabeça dessa revelação, a libertação do império das trevas, o transportar para o reino do Filho, a redenção e a remissão, no começo, como quebrando a ordem daquilo que seguirá na ordem natural, depois dessa quebra de ordem inicial. Vocês percebem que somente esse aspecto está fora da ordem e tudo mais segue a ordem normal das coisas? Vocês percebem sim ou não? Está difícil, a minha linguagem não tá clara? Imagine só, deixa eu ilustrar para vocês aqui. Se eu fosse contar de 1 a 10, na ordem seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Agora imagine vocês se eu fosse contar de 1 a 10 e começasse assim, 5, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Você não haveria de perguntar por que eu peguei o elemento 5 aqui e coloquei no início da minha contagem? Por que eu desloquei da posição 5 o elemento e coloquei para encabeçar a minha contagem? Você não perguntaria isso? Não é lógico perguntar isso? Do mesmo modo, se Paulo vai apresentar Cristo e a sua obra, e ele vai apresentar, portanto, presta atenção, que Cristo é a imagem do Deus invisível. Ele é a exatidão do eterno. Como tal, ele é o primogênito. Olha a sequência que eu estou aqui, a partir do versículo 15. Ó. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito da criação. Esse primogênito aqui tem o sentido primário de ele é o princípio de toda a criação. Tudo se origina dele. Ó. Ele é o começo. Ele é o germe. Ele é a substância da criação. Não está na ordem? Lá de trás? Aí ele continua.
Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra. Olha a ordem: as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Não está na ordem aqui? Versículo 18: ele é a cabeça do corpo da igreja. Ora, a igreja não é a nova criação de Deus? Sim ou não? Se a igreja é a nova criação de Deus, colocou primeiramente a primeira criação, e agora na ordem, a segunda criação, a nova, está na ordem. Certo? Só que entre a nova criação e a primeira criação, o que existe? O que tem que haver aqui entre uma e outra para que a nova criação venha à existência? A redenção. É a obra de redenção de Cristo que gera a nova criação. Só que a redenção está onde? Versículos 13 e 14. Eu acho que agora eu me fiz entender que Paulo pegou o elemento do meio da história, a obra de redenção, e colocou para encabeçar aquilo que depois seguirá a ordem natural dos fatos. E a pergunta que eu faço é por quê? Simples. Porque somente quando há a libertação do homem do império das trevas, e é este homem levado, transportado para o reino do Filho, que é o reino da luz. Olha o versículo 12 aí, anterior. Dando graças ao Pai que vos fez idôneo a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Este reino é o reino da luz. Então o Senhor nos livra do império das trevas para nos transportar para o reino da luz. Então nada pode ser concebido no coração acerca de Deus, desse mistério, se não houver primeiramente a libertação do império das trevas, da ignorância, do engano, da ilusão. Então, a libertação do homem deve preceder a sua compreensão. Portanto, a ordem que Paulo coloca não é a ordem das coisas, mas é a ordem de como o homem experimenta tal revelação. O homem não pode conceber a revelação do mistério que é Deus e do Cristo encarnado, sem que primeiro ele seja liberto nas suas faculdades, no seu entendimento, no seu coração, das potestades espirituais das trevas, ou do império das trevas. Então tudo começa com essa libertação, desse domínio das trevas no entendimento, para que então o homem possa incursar nesse caminho do conhecimento de quem é Deus mistério revelado na pessoa do seu Filho encarnado. Ok? Então nós vamos gastar um tempo, a partir de agora, compreendendo essa libertação no versículo 13. Nós temos que entender exatamente em que consiste esse império das trevas. Do contrário, não teremos como. Infelizmente, eu preciso estar sempre comparando, porque é quando eu comparo com as coisas que acontecem nos dias atuais, é que nós podemos perceber as coisas. Imagine você que hoje em dia há muitas pessoas que estão investindo tempo e até dinheiro na pregação do Evangelho. Sim ou não? Elas saem a pregar o Evangelho. O que elas dizem? Elas dizem que Jesus morreu pelos pecados de todos os homens. E que as pessoas, portanto, têm que se arrepender dos seus pecados para seguirem a Cristo. E o que eles chamam de se arrependerem dos seus pecados? A quais pecados eles fazem referência? Ora, você leva uma vida de pecado do mundo, não é assim que eles falam? Você bebe, você fuma, você ouve músicas mundanas, né? Por exemplo, você deve ouvir Luan Santana. Não é? Você tem que se converter do mundo, porque você está ouvindo as músicas do Zé Ramalho, do Alceu Valença, da Manga Rosa, eu quero o gosto e o sumo. Melão maduro,
Sapoti, Juá. Mundo. Jabuticaba, o teu olhar noturno. É isso que eles estão falando. Você tem que deixar essas coisas, isso é mundo. Aí você vai aceitar a Jesus como seu Salvador e vai passar a cantar Fernandinho diante do trono. Você, ao invés de ir para um barzinho, você vai ter que se reunir com os irmãos para tomar uma Coca-Cola, ainda que fale da vida alheia. Ainda que haja inimizade, porfia, ciúme, contenda, disputa por cargos, não tem importância. Desde que você presuma que você está no reino de Deus, e o reino de Deus seria não comer aquela comida, mas comer esta, não beber aquela bebida, mas beber esta, não ouvir aquela música, mas esta, estará tudo certo. É isso que as pessoas falam. E quando a pessoa, então, não consegue conceber por que ele tem que deixar tudo aquilo que chama o mundo, para não fazer nada absolutamente o que chamam de Deus e céu, do lado de cá, aí os crentes falam, você está nas trevas. O que chamam de trevas? Eu penso que nós devemos rever isso. E não precisaríamos ter muito estudo, nem estudar filosofia, e nem aprofundarmos muito. Basta você, com um olhar imparcial, olhar para a história da igreja, desde o tempo de Pentecostes, quando começa a igreja, até os dias de hoje. Você vai observar que o que hoje você concebe, ou que chamam pecado, não foi pecado em épocas passadas, em outros lugares, mesmo assim na igreja. Não foi pecado no tempo de Cristo, não foi pecado no 3º século, no 4º, no 5º, no 6º. Você vai observar que o que chamam pecado, de tempo em tempo eles mudam. Eu sou prova, e ninguém pode me desmentir, porque eu vivi. Eu vivi o tempo em que se pregava do púlpito que assistir televisão era pecado. Eu passei um bom tempo da minha infância indo para a casa dos vizinhos assistir televisão, porque na minha casa não podia ter, porque era pecado. No dia que minha mãe colocou uma televisão em casa, deixou meu pai colocar uma televisão em casa, uma irmã disse que viu um anjo com um rosto bem tenebroso, ajoelhado, adorando a televisão. Pastor, se ela tiver visto, irmãos, tenha misericórdia, anjo tem o que fazer para ficar ajoelhado na frente de uma televisão, né, irmãos? Bem, eu fui do tempo em que as mulheres, sempre sofredoras na sua história, sobretudo no Brasil, não podiam cuidar dos seus cabelos, que era pecado. Aí tinha umas 3 ou 4 irmãs numa igreja de 5.000 membros, que tinham uns cabelos que, sem nenhum cuidado, era muito bonito. Comprido, pesado, liso, fazia uns cocós grandes, bonito, né? Mas a maioria das brasileiras não tem a mesma graça. E aí não podia... Na época não tinha chapinha. Chapinha é coisa mais moderna. Mas tinha aqueles capacetes que colocava na cabeça no salão. Ficava aquele vaporzão. A pessoa dentro da fumaceira. Para quebrantar os cabelos. Dar uma relaxada, uma melhorada. Não podia, que era pecado. Se a irmã fizesse touca para dar uma ajudada, uma esticada, era o ninho do diabo. Colocasse bobs, era a manilha do diabo. Então, isso foi chamado de pecado. Hoje não é mais pecado. Vocês percebem que os pecados mudam de tempo em tempo? É o que Paulo diz aqui nessa mesma epístola. Ele vai tratar desse aspecto bem particular no capítulo 2, mas é aqui no versículo 2:23, ó. Tais coisas, se você ler os versículos anteriores, vai ver que tais coisas são as doutrinas de homens. Eu vou ler tudo para que ninguém tenha dúvida, né? 2 de Colossenses, versículo 20. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, 2 pontos. Não manuseieis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens,
Pois que todas estas coisas, com o uso, se destroem, elas se acabam, elas passam. Não é pecado, é uma bobagem. Os homens inventam coisas para aprisionar os outros. Os homens só querem um pretexto para dominar o outro. E a religião sempre teve esse desejo e essa disposição e essa intenção de domínio sobre as pessoas. As pessoas ficam, oprimidas. Não sei se vocês sabem, por exemplo, mas as igrejas aplicam disciplinas duríssimas sobre membros que erram. Até conversando sobre esse assunto com uma pessoa recentemente, eu perguntei: você sabe por que as igrejas imprimem disciplinas severas quando um membro quebra a doutrina da igreja? Falei: a pessoa tem que ser disciplinada porque ela quebrou a doutrina. Eu falei: não, negativo. A pessoa que quebrou a doutrina, ela já está fora por si mesma daquele quadrado. Então não tem por que colocá-la a disciplina daquilo que ela mesma se recusou a ficar. A disciplina, ela é colocada sobre aquele transgressor da doutrina humana dos homens para servir de exemplo para aqueles que estão aqui. Ó, tá vendo? Cuidado, você não faça a mesma coisa. É um modo de você manter o controle sobre os que ainda não transgrediram a doutrina humana. É o desejo de poder e de domínio sobre o outro. E aí eles vão usar de todos os artifícios. E um deles é a ameaça. Cuidado com o inferno. Se morrer assim, vai para o inferno. E o indivíduo, com medo de ir para o lago de fogo, ficar a eternidade inteiríssima sendo queimado, espetado pelo demônio, ele acaba sendo obrigado a viver no controle do homem, né? Bem, mas nós temos que repensar que trevas são essas. Que trevas são essas? E o texto sagrado nos ajuda. Se você olhar, o início da revelação do Cristo, versículo 15, é que ele é a imagem do Deus invisível. Deus, ele é invisível. Na sua Bíblia diz invisível? Olha aí, do Deus invisível. Sabe o que quer dizer Deus invisível? É o Deus que não pode ser visto. A palavra invisível é não visível. Nenhum olho é capaz de ver. Não porque o olho não é capaz de ver porque a glória é muito grande. Não, é porque o olho humano só pode ver as coisas visíveis. Deus, ele é tão grande que ele não pode ser visto por ninguém. É basicamente assim, você imagina. Eu costumo dar sempre esse exemplo, um exemplo bastante elementar, mas faz sentido. Por exemplo, eu vivo sobre a terra. Eu ando sobre a terra. Eu vivo da terra, inclusive. Tudo que eu sou procede da terra. Tudo que me sustenta procede da terra. Sim ou não? Entretanto, por mais que eu tenha esse contato e essa experiência com a terra, na qual eu vivo, eu nunca a vi enquanto o planeta. Porque eu sou infinitamente menor do que o planeta Terra. Entenderam ou não? E é porque eu sou um homem inteligente, ainda consigo ver nuances dessa Terra, parte insignificante do planeta. Mas imagine só se eu me reduzisse ao tamanho de uma bactéria. Eu viria muito menos do que hoje eu posso ver da Terra, sim ou não? Quanto menor é o ser, menos ele verá o ambiente onde ele vive. Sim ou não? E quanto maior esse ambiente, muito menos a criatura poderá compreender ou ver. Menor a criatura, maior o seu habitat. Se nós vivemos em Deus, e Deus é infinito, como diz Salomão, depois falou Estevão, depois falou Paulo, que Deus, ele é tão grande, que nem os céus, nem o céu dos céus podem contê-lo. Ele transcende a tudo. Imagine que todo o universo, ou que sejam os multiversos, as bilhões e bilhões e bilhões de galáxias que existem,
A nossa Via Láctea é apenas uma das bilhões de galáxias que existem. E o nosso Sol, do nosso sistema solar, é um dentre os bilhões de sóis que existem na nossa galáxia, e então os bilhões e bilhões e trilhões e tantos zões das galáxias que existem são milhares e milhares. Tudo existe em Deus. Como é que eu, criatura, posso vê-lo? A não ser, voltando por exemplo da Terra, que eu saísse da Terra, na qual eu vivo, como um astronauta faz, para de fora da Terra contemplar a Terra. E ainda assim eu só posso ver aquilo que da Terra que está na minha visão de alcance. Eu não posso ver por detrás, a não ser que eu dê a volta. Deixarei de ver esse outro lado, embaixo, em cima. Vocês entendem o que eu estou falando? E seria uma visão grosso modo, porque eu não poderia ver a beleza de toda a biodiversidade desse planeta. Então, Deus, ele é invisível, não porque ele seja um Gasparzinho, uma alma penada, um espírito perambulando, não, é porque ele é o espírito metafísico, no qual tudo existe. Está aqui, está claramente dito. Este é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas. Aqui diz tudo isso que eu estou colocando aqui. Mas eu quero apenas dizer para vocês que, para eu saber exatamente que trevas são essas que dominam os homens, das quais os homens precisam ser libertos, versículo 13, ele nos libertou do império das trevas. Para eu saber que trevas é essa, eu preciso de recorrer a esse contexto aqui, versículo 15 e 16. E, portanto, contextualmente, eu só posso considerar que essas trevas são as trevas que seguem o nosso entendimento em relação a quem Deus é, na pessoa do seu Filho. Ou seja, as trevas que impedem os homens, ou qualquer outra criatura caída, de saber com exatidão humana, de quem Deus é. Portanto, o conhecimento de Deus é necessário para que o homem alcance a plenitude daquilo para o qual ele foi criado. Esse crescimento que estamos falando da igreja pura, sadia, frutífera, que alcance a sua herança, é exatamente em razão desta libertação. Então, nós vamos falar das trevas, não enquanto simplesmente as trevas da noite, literais, e tampouco do que dizem ser as trevas, enquanto aquilo que a religião designou como trevas, mas devemos entender as trevas enquanto a profunda ignorância que domina a mente do homem, o coração do homem, em relação àquilo que Deus é. Se você não conhecer a Deus como Ele é, revelado na pessoa do seu Filho, você estará em trevas. Se você, por exemplo, concebe um Deus mau, se você concebe um Deus tirano, se você concebe um Deus perverso, se você concebe um Deus maquiavélico, se você concebe um Deus monocrático, um Deus que impõe o seu poder, a sua autoridade, o seu domínio sobre as suas criaturas, sem que elas tenham escape. Como assim? Mas Deus não é todo poderoso? Ele não pode tudo? Pode. O que nós não podemos pensar é que Deus seja um César do Império Romano, um déspota. Um déspota. O que seria um déspota? Eu sou o governo, o poder, eu tenho todo o domínio, eu tenho toda a força, portanto, não me questionem, apenas obedeçam, do contrário, eu vos mato. Não daria para servir a um Deus assim, em amor. Como você poderia amar a este Deus? Você poderia servi-lo por medo. Imagine um Deus, pensem comigo. Talvez essa mensagem não seja suficiente para você entender cada exemplo que eu estou dando, mas não tente entender o exemplo na sua profundidade, mas tome o exemplo para entender o que eu quero dizer.
Pensa um Deus que no início criou os céus e a terra. Tudo muito bom. Está lá em Gênesis, e tudo era muito bom. Aí ele criou borboletas, coisa mais delicada, ele criou todas as cores, todos os tamanhos. E ele criou então os animais, cada um de uma maneira muito particular. Os animais marinhos, os peixes marinhos, os peixes de água doce. Ele criou os animais domésticos, todos os do campo, as aves com aquelas penas multicores, tudo muito lindo, maravilhoso, belíssimo. Sóis, luas, estrelas, astros, a órbita, tudo, as leis, tudo muito bom, tudo maravilhoso, tudo belíssimo. Ah, ele esqueceu de uma coisa. Aí foi lá e criou um abismo de fogo e enxofre. Para que isso, Senhor? Tudo é tão lindo, o Senhor está criando agora um inferno. Isso aqui é para eu atormentar os meus inimigos. Quem não se submeter a mim, porque eu sou, vocês não são nada. Se você se tornar meu inimigo, no sentido de não me seguir do modo como eu coloco, então eu guardei, reservei para você aquele cantinho do inferno ali, para você ser queimado a sua alma eternamente, eternamente, eternamente. O fogo não se apaga, sempre tem um demônio para colocar um pouco mais de enxofre. Não basta o fogo, vem o enxofre, o garfo, para furar você. E os gemidos. E vocês lá. Está criado para vocês lá. Dá para conceber um Deus assim? Seja honesto um pouquinho. Eu sei que cada um de nós trazemos um certo dogma, uma certa crença, uma certa fé, mas por um momento, use a sua inteligência natural mesmo. Pastor, não dá. Essas coisas só se discernem espiritualmente. É só o Espírito que revela essas coisas macabras de Deus. Não faz sentido nenhum. Isso tudo são trevas acerca de Deus. Você precisa ser liberto do império das trevas e transportado para o reino do Filho, do amor do Pai. Conhecer o Pai por meio do Filho, que é o objeto do amor profundo desse Pai, porque Deus é amor e Deus é luz. E esse reino é de amor e de luz. Então nós temos que, o homem tem que experimentar essa libertação desse império das trevas. Eu quero mostrar um pouco para vocês. Vamos ler 2 textos rapidamente, para dar um maior sentido. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Primeiro Atos capítulo 26. Atos capítulo 26, eu quero ler apenas, vamos ler aqui o versículo 18. Quando Jesus, ao aparecer para Saulo de Tarso no caminho de Damasco, ele fala os motivos, a razão, por que Paulo estava sendo chamado. Diz assim: para lhes abrires os olhos. Vamos ler o versículo 17. Eu vou ler do 16, é melhor. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então veja que Paulo foi levantado para pregar o evangelho aos gentios. E veja como Jesus explica claramente que a pregação do evangelho é como que abrir os olhos aos cegos. A pregação do evangelho é apresentar Deus revelado em Cristo. Não existe pregação do evangelho simplesmente declarando: Jesus te ama e morreu por você.
Sim, Jesus nos ama e morreu por nós. São parte constituintes do Evangelho. Mas eu só posso compreender a morte de Cristo por mim dentro de um contexto maior. Ou seja, o Evangelho, ele abre os olhos espirituais dos homens, libertando-os, convertendo-os das trevas para a luz. Que trevas são essas e que luz é esta? Essa é a pergunta que eu faço. Nós estamos hoje trabalhando o conceito de trevas. Vamos agora a um outro texto, 2 aos Coríntios, capítulo 4. São coisas que parecem muito simples a gente ler um versículo como este, que ele nos libertou do império das trevas. E a gente vai adiante como se já tivéssemos compreendido. Temos que compreender essas trevas e compreender essa luz para podermos prosseguir no entendimento. 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1 em diante. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, atente para o evangelho, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Olha como está dialogando exatamente com o texto de Colossenses. Lá não disse que Cristo é a imagem do Deus invisível? Agora leia comigo novamente. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Então vamos por etapa. Primeiro, existe um cegar o entendimento. Ora, é com o meu entendimento que eu percebo, que eu compreendo a verdade. Vamos entender agora, Gênesis capítulo 3, estava lá a mulher, diante da árvore do conhecimento do bem e do mal, quando a serpente dialogava com ela. E aquele diálogo, ou naquele diálogo foram colocadas duas coisas muito claras. Deus disse, certamente morrerás. Deus disse. Não é a palavra de Deus? E disse a serpente, é certo que não morrerás. A mulher está aqui no momento da queda. A queda está acontecendo. E como acontece essa queda, se não um processo de duvidar da palavra de Deus e um acreditar na palavra da serpente. São duas vozes e são duas palavras. Se eu creio na voz da serpente, me torno incrédulo para com a palavra de Deus. Eu duvido da palavra de Deus, sou incrédulo em relação à palavra de Deus. Consequentemente, eu sou crédulo, crente na palavra da serpente. Se porventura a mulher duvidasse da palavra da serpente, para crer na palavra de Deus, ela seria incrédula em relação à palavra da serpente. Todo crédulo é um incrédulo e todo incrédulo é um crédulo. Porque é a relação de opostos. Entenderam ou não? Então, quando a mulher, nós estamos olhando a dinâmica da queda em Gênesis capítulo 3, a mulher duvida da palavra de Deus para dar crédito à palavra da serpente, ela é incrédula, porque não creu na palavra de Deus. E como se deu tal incredulidade? Por meio da sedução, a serpente seduzindo a mulher. A serpente disse, para a mulher que ela não morreria. Deus disse, é certo que morrerás. Mas a serpente insistia, não, Deus disse que você vai morrer, mas você não vai morrer, porque Ele disse que você morrerá, como uma ameaça infundada, apenas te colocando medo, porque Ele sabe que se você comer desse fruto, você vai ser como Ele é. Deus é medroso, Ele tem medo que as suas criaturas ganhem tanta autonomia quanto Ele, sejam autônomas como Ele. Leia lá em Gênesis 3, é certo, disse a serpente, que não morrerás. Deus disse, é certo que morrerás. A serpente disse, não, ele está mentindo.
Ele sabe que você não vai morrer. Ué, então por que ele disse que eu morreria? Ele está te ameaçando, ele é medroso. Ele tem medo porque ele sabe que se você comer, você vai se tornar como ele é. E este medo de Deus é em razão do seu egoísmo. Porque se ele tiver tantos seres como ele terá que dividir o reino. Terá que dividir a glória. Terá que dividir o poder. Ele sabe disso, então. E nisso, essa é a dinâmica da queda. Não se esqueça com a oração do Pai Nosso. Olha os links. Lá no finalzinho, Jesus ensinando os discípulos a orar, ele falou assim, olha, orareis assim, mas livrai-nos do mal. Que mal é esse? Ele diz, porque teu é o reino, teu é o poder, e tua é a glória para todo o sempre. Este mal é esse mal da sedução da serpente, que quer nos levar a usurpar o poder, a glória e o domínio que pertencem exclusivamente a Deus. Então veja que aqui em 2 Coríntios capítulo 4, Paulo vai explicando nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Tudo começa por essa cegueira. A cegueira é do entendimento. E aqui eu preciso falar algo, e eu vou começar a falar, só para vocês pensarem um pouco, mas eu só posso desenvolver na próxima semana, na próxima quarta-feira. Mas vejam que trevas em si mesmas não existem enquanto coisas. Isso é muito importante frisar. Não é nada de filosofia. Não estou com excesso algum no meu ensinamento. Vocês vão entender o motivo da minha ênfase. Trevas não existem, a luz existe. Então, por exemplo, se hoje, um dia, um cientista, na área da física, quiser estudar a luz, ele consegue. Porque a luz tem substância. Ela tem os fótons que a constituem. Seja a luz de uma lâmpada dessa, seja a luz solar, seja a luz que um vagalume emite, qualquer luz que houver é passível de ser estudada porque ela tem substância. Já as trevas não têm substância. Nenhum cientista na área física poderá estudar as trevas porque não existe treva enquanto substância. Alguém que se pretende ou que pretende estudar as trevas não terá o objeto de estudo para poder conhecê-la. As trevas são a ausência da luz. Se nós desligarmos agora todas essas lâmpadas aqui, as trevas estarão aqui dentro pela ausência da luz. Ao ligar a luz, não haverá trevas, elas não fogem, não vão embora para algum lugar. Imagina você ligando a luz e as trevas, vamos sair porque a luz chegou. Vamos ficar lá fora aguardando apagar a luz para a gente poder retornar. Não tem essa coisa. Não existe essa coisa. Então, trevas não existem. Trevas é ausência. Então, quando fala sobre o império das trevas, temos que entender que algo opera em nós. Mas este algo não é substancial. Não existe trevas enquanto alguma coisa má dentro de você. Eu falo isso porque existe uma corrente de pensamento muito forte, desde o tempo de Santo Agostinho, no século IV da era cristã, que se imprimiu um falso entendimento, uma compreensão totalmente equivocada acerca da natureza do homem, dizendo que o homem é mau em natureza. Ou seja, o homem tem elementos dentro dele que são maus. Tanto é que os gnósticos, já no século II da era cristã, já dizia que Cristo não pode ter vindo em carne. Porque a carne, para eles, é má. Eles dizem que a carne é má. Mas isso já vem desde uma corrente platônica, ou pseudo-platônica, do século IV a.C., que dizia que o espírito puro dos homens, ao cair em transgressão, foram confinados a viverem dentro do corpo humano, aqui na terra, enquanto prisão. Daí passou a conceber o corpo humano enquanto uma coisa má e perversa.
De tudo isso chegou até o cristianismo, sobretudo nessa linha pentecostal, podemos dizer essa linha mais evangelicalista, que pregou um certo asceticismo. Por que eles falam que você jejuando, você fortalece o seu espírito? Por que eles falam que você tem que jejuar para mortificar a carne? E, olha, se eu jejum de alimento material, a carne que eu enfraqueço é essa. Não a carne sarx, natureza pecaminosa. Não tem sentido. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Eles entendem que essa carne, esse corpo aqui é mau. Por isso que existe todo um procedimento sobre o corpo, um asceticismo imposto. Olha aqui para os irmãos verem. Volta lá em Gálatas, não desmarque Coríntios não, tá? Gálatas não, desculpem, Colossenses capítulo 2. Lá onde nós estávamos agora há pouco. Capítulo 2, versículo 20 em diante. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com uso se destrói. Preste atenção. Tais coisas, com efeito, têm a aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, de falsa humildade e de rigor ascético. Rigor ascético, todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Qualquer rigor ascético sobre o seu corpo não tem poder contra a sensualidade. A sensualidade é o mal a ser combatido, não o corpo físico. Então você pode usar uma burca, não combate a sensualidade, o mal. Você pode jejuar 40 dias, não combate o mal. Você pode não cortar os cabelos, não depilar as axilas. Você pode fazer caminhada ou procissão, tantos quilômetros. Nada disso, que é um rigor ascético sobre o seu corpo, tem poder contra as trevas no seu coração. Nada disso. Portanto, é importante que nós entendamos essa questão. O homem, ele não tem uma natureza má dentro dele. Como é que eu sei disso? Nós vamos estudar isso paulatinamente, ponto a ponto, tenham paciência. Num primeiro momento vocês ficam um pouco assustados, porque estão ouvindo coisas um pouco diferentes, mas me deem a oportunidade de falar e deem a vocês a oportunidade de ouvir, para concluir posteriormente, como vocês quiserem concluir. Quando Deus criou o mundo, nós vamos entender que todas as coisas, pela Escritura, procederam de Deus. Não existe nada que exista, nada existe no universo que não proceda de Deus. Deus enquanto fonte. A ideia de que Deus criou tudo do nada, não é verdade. Inclusive, quem cria essa teoria é o Santo Agostinho. E isso ele só pode gerar essa ideia porque ele vai pregar que o homem tem uma natureza má. Se ele dissesse que o homem, tendo natureza má, procedeu de Deus, então o mal terá procedido de Deus. Então, para ele não cair nessa cilada que ele próprio estava armando, então ele teve que criar. Para o homem ser mau em natureza, ele não pode proceder de Deus. Ele tem que vir do nada. O homem não pode ser filho de Deus, tem que ser filho do nada. Deus não pode ser pai. Deus só pode ser um pai adotivo ou um padrasto, mas pai não. Vocês entendem? Então, Santo Agostinho vai criar essa ideia. Mas o que nós vamos perceber pela Escritura? Que tudo procede de Deus. E tudo que Deus criou é bom. Tudo que Deus criou é bom. O homem, na sua natureza, ele não é mau. Agora, as trevas que tomaram o entendimento do homem é má. As trevas. Essas trevas foi que entraram no homem, no seu entendimento. De modo que o homem, ele passou a ter uma não compreensão da verdade. Por causa dessas trevas que o tornou incrédulo no coração em relação a Deus. O problema do homem são essas trevas que operam nele. E quando a luz resplandece, as trevas deixam de estar ali presente na mente humana.
Portanto, não era o homem, nem substância humana, nem espírito, nem alma, nem corpo, mas trevas que operavam na mente humana. Olha o texto, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, essas trevas que operam no entendimento é para que os homens incrédulos, ou os homens, uma vez tendo duvidado da palavra de Deus, portanto caídos, para que eles não cheguem a conhecer a Deus, para que eles se mantenham pensando que Deus é algo sem que Deus seja aquilo que eles pensam. Como diz, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como servos por amor de Jesus, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Esse Cristo como luz brilha e resplandece dentro do homem, para que ele conheça a Deus, e de modo que as trevas da ignorância, da ilusão, sejam dissipadas.